Olá, E Marcelo, aí, tudo tudo bom? bem? Boa noite a todos, boa noite a todos e a todas, boa noite aos seguidores aí do Instagram do Sindifisco, boa noite aos seguidores do Instagram da FENAFisco, boa noite aí para o meu amigo Pedro, vice-presidente da FENAFisco, e boa noite para todos os presentes aí, tá? Marcelo, vamos lá. Primeiro, agradecer ao Sindifisco do Pará, tá certo? Por ter disponibilizado esse tempo para conversar aqui com a Pena Fisco e com todos, né, sobre, sobre o Fisco do Pará, né? Esse é um projeto que nós iniciamos, explicando aqui a todos, né, que nós iniciamos, aproveitando a oportunidade de concursos, né, que estão abertos para os fiscos estaduais. E a FENAFisco, né, ela é uma entidade sindical de segundo grau. Né? Nos estados, nós temos os sindicatos de auditores e fiscais tributários dos estados, que atuam, né, nas suas bases, nos relacionamentos com os governadores, com os deputados estaduais, federais, nas articulações. E a FENAFisco é a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, que ela fica é um sindicato de segundo grau e tem atuação mais em Brasília, né, no Congresso Nacional, com a finalidade de promover a proteção, né, a defesa e a busca da valorização do servidor público e principalmente o auditor fiscal e o fiscal tributário. Tá? Essa é a nossa atuação no âmbito da FENAFisco. E nesse sentido, nós temos 22 sindicatos hoje, do Estado da Federação, são mais de 30 mil auditores e fiscais tributários na nossa base, né, de articulação pela FENAFisco, e a ideia é exatamente para as pessoas que desejam integrar a carreira de auditor fiscal ou de fiscal tributário no âmbito dos estados, a gente dá essa oportunidade a partir dos sindicatos que fazem parte da nossa base, no caso o Sindifisco Pará faz parte da nossa base, o Sindifern, né, na semana passada, que é dos auditores do Rio Grande do Norte também. Então, a gente promover esses diálogos, né, para vocês tirarem todas as dúvidas, todas as pessoas que estão fazendo concurso, desejam fazer o concurso, e aí tem uma decisão importante, sabe, Marcelo, que o concurso do Pará bateu com a mesma data com o concurso do Rio Grande do Norte, então algumas pessoas vão ficar na dúvida, né? Entrou aí o grande Charles, né, o presidente. Charles, um abraço, amigo Charles aí que está acompanhando, nosso presidente, já foi presidente da FENAFisco com 6 anos, né? E agora está como presidente do Centro Físico do Pará, e o Marcelo é o seu vice-presidente, tá? Então, assim, vai ter algumas pessoas vão ficar nessa dúvida aí, Marcelo, se Bem, é melhor vir para o Rio Grande do Norte, se é melhor vir para o Pará, né? E eu aí, vou tentar convencer para vir para o Pará, viu? Eu vou né? trazer os argumentos aqui. Tá bom, vamos lá, né? E aí lá, eu disse lá, só fazendo aqui uma preliminar, o concurso do Rio Grande do Norte são para 50 vagas, mas eu aqui joguei uma expectativa de ter 200 vagas ao longo dos 4 anos do concurso, né? Então aqui no Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte é uma cidade quente, né? Natal aqui, a sede da capital, tem um litoral maravilhoso, muito bom, mas o Pará também é sensacional, né? Então, aonde escolher nessa perspectiva, né? De local, de trabalho, vai estar muito bem, né? E aí, Marcelo, eu passo para você a palavra, para você fazer. A ideia, nossa dinâmica aqui, pessoal, é o seguinte: a ideia é que o Marcelo faça uma exposição, em torno aí de 30 minutos, para falar sobre o concurso. Ele vai fazer mais livre, tá certo? Para falar sobre concurso, falar sobre a estrutura de carreira, falar sobre locais possíveis, locais de lotação, distância e tal. E, e aí vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas aí pelo chat, tá? A nossa assessora de comunicação, a Cecília, está em Brasília, né, acompanhando. Quando o Marcelo fizer a exposição dele, a gente vai, a partir das perguntas que foram colocadas, aí eu vou passar para Marcelo, para ele poder ter mais um tempo com vocês aí, para poder tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, Marcelo, a palavra é sua, muito obrigado. E me diz aí o que é que temos aí no nosso fisco do Pará. Ok, obrigado, tá, Pedro, pela apresentação. Primeiro, Pedro, eu queria parabenizar a FENAFisco, tá, pela iniciativa. É uma iniciativa realmente em tentar trazer mais, assim, os nossos filiados, trazer mais os seguidores das redes sociais, dos sindicatos, para participar mais ativamente da vida sindical, né? Isso aí é uma iniciativa muito grande, muito boa, e que a gente agradece o convite dessa parceria também
Estou agradecendo em nome da diretoria do Sinifisco, tá? E agora vamos lá, né, gente? Vamos conversar sobre o Fisco do Pará, tá? Antes de entrar aqui nesse debate, eu queria registrar a presença do nosso presidente, tá? Acabei de ver uma mensagem dele aqui que apareceu, Charles Alcântara, nosso presidente do Sindicato Pará. Em nome dele, eu queria fazer a saudação também a todos que estão presentes aí acompanhando a live, tá? Então vamos lá, gente. Aqui no Pará, basicamente, existe duas carreiras, tá? Na administração tributária, existe a carreira do auditor, auditor fiscal e a carreira do fiscal de receitas, tá? Basicamente, elas se consolidaram justamente na nossa lei orgânica. Aqui no Pará, é um dos poucos estados do Brasil que tem sua própria lei orgânica, tá? E aí eu vou até parabenizar aí o Rio Grande do Norte, que recentemente aí conseguiram a aprovação da lei orgânica deles também, mas aqui no Pará nós conseguimos essa conquista no ano de 2011. A nossa lei complementar é a 78/2011, tá? E ano passado conseguimos fazer a primeira atualização dela, que foi através da lei complementar 186 de 2025. Nós conseguimos fazer a primeira atualização da nossa lei orgânica, inserimos dispositivos muito interessantes, que eu também vou conversar aqui com vocês e apresentar, tá? Conversando com o Pedro, eu até disse assim, olha, Pedro, eu vou fazer uma live apresentando um pouco das demandas que aparecem no sindicato. Eu até registrei isso com ele, que tem candidatos que até ligam para o sindicato e normalmente eu sempre faço essa conversa pelo telefone, pelo WhatsApp, tirando dúvidas sobre o concurso, sobre a carreira, tá? Então, a gente já tem um pouco do norte aqui, do que é normalmente que as pessoas ficam em dúvida. E uma das principais dúvidas é em relação à remuneração, tá? Isso aí, realmente, a questão da remuneração é uma questão que incentiva muito na decisão de para qual fisco eu vou prestar concurso, para qual fisco eu quero me dedicar, meus estudos e eu quero ser aprovado, tá? E analisando o edital, gente, eu até identifiquei um ponto que eu vi que o edital, basicamente, ele registra aqui que o cargo do auditor fiscal, a remuneração que ele coloca aqui no edital, é no valor de R$ 16.659,63 e o do fiscal R$ 13.161,11, tá? Esses valores aí, gente, basicamente, que eles informaram no edital, só são duas parcelas que compõem tua remuneração, que é o teu vencimento base e uma gratificação que é prevista no regime jurídico único, que é a escolaridade. Então, se você pegar o vencimento base mais os 80% de escolaridade, chega nesses valores aqui, tá? É só isso, Marcelo? Não é só isso, gente, tá? A nossa remuneração é composta de gratificação, no caso, do adicional de tempo de serviço, tá? No estado do Pará, ainda um dos poucos estados que ainda tem o famoso ATS, que é o adicional de tempo de serviço. Aqui no Pará, a cada 3 anos de efetivo exercício, você ganha 5% a mais na sua remuneração. Esses 5% incide sobre todas as parcelas que compõem sua remuneração, tá? E mais uma parcela que compõe sua remuneração são as nossas produtividades. Nós temos uma lei específica, que é a nossa Lei 9.156 de 2020, e ela regulamenta a questão da produtividade da carreira do fisco. A produtividade em si é muito comum nas carreiras do fisco no Brasil todo, e aqui no Pará não é diferente. Então, nós temos uma lei que regulamenta. E, basicamente, temos também aqui uma verba indenizatória, que é auxílio alimentação, tá? Que ela é paga mensalmente, ela no valor fixo de R$ 1.500. E na última atualização da nossa LOAT, conseguimos uma outra verba indenizatória, tá? Que a gente denomina mais ou menos de VI da meta, tá? Que ela é mais ou menos assim, ela é oriunda, na verdade, ela gera o direito pelo trabalho excepcional que a gente tem que realizar para alcançar determinadas metas. Então, basicamente, hoje, como é a nossa realidade no Pará, se a gente alcançar um crescimento que varia entre 4% e 8% em relação à LOA, nós vamos ter direito a parcelas, e essa parcela pode ser um valor bem considerável de uma verba indenizatória, tá?
Tanto é que agora, no final do mês, a gente vai receber relacionado à apuração final do ano passado, tá? Uma parcela bem significativa. Então, na verdade, gente, esse valor que está no edital basicamente é isso. É vencimento base e escolaridade. São duas rúbricas específicas. Mas você tem que somar aí a questão da produtividade, você tem que somar aí o adicional de tempo de serviço, que provavelmente vai vir candidatos que já têm essa experiência no serviço público, e aqui no Estado você pode até averbar esse tempo de outros entes, tá? E você vai ter a questão da alimentação, que é uma verba indenizatória mensal, e também a nossa VI Metas, também, que vai compor a tua remuneração. Então, gente, questão de ser bem atrativo para vocês. O auditor basicamente já começa no teto remuneratório. Tá? E o que é o teto remuneratório hoje? É os R$ 46.000 ali do ministro Supremo, tá? Eu até anotei aqui o valor exato, é 46.366,19, tá? Então, mais ou menos aí nesse patamar, tá? E a questão do fiscal, se o fiscal se bater todas as metas de produtividade que ele precisa alcançar, com certeza ele também vai estar nessa variação do teto constitucional, se tiver alcance de todas as produtividades, tá? Mensais. Por que eu alerto isso? Porque, na verdade, elas não são parcelas fixas da produtividade. Você tem a parcela que compõe a questão da arrecadação do Estado, então realmente fica na dependência do Estado bater a meta para você receber ela cheia. Você tem uma parcela que é desempenho. Na desempenho, basicamente, precisa da atuação do servidor, mas nada impede, ele mesmo pode conseguir o seu objetivo, ou seja, não tem nenhum impedimento de lotação, nada em relação a isso, ou seja, em qualquer lugar que você seja lotado na secretaria, você tem condições de alcançar seu desempenho e receber sua produtividade em relação a isso máxima. E você também tem a questão do crédito, aí o crédito está relacionado à questão da arrecadação das multas, que um percentual de 30% serve de referência para pagar este valor, tá? Então, gente, quanto ao critério remuneração, basicamente é isso, tá? Provavelmente aqui as pessoas que tenham, seja uma das maiores dúvidas em relação à questão da remuneração, seria saber se tem verba indenizatória ou não, que é uma pergunta muito frequente, tá? Inclusive, ligam lá para o sindicato para saber se para tem ou não tem uma verba indenizatória. Nós temos a alimentação e agora temos a VI Meta, tá? Beleza. Outro ponto muito importante aqui, gente, é que sempre perguntam, e aí, Marcelo, vão chamar tudo isso assim, de vaga? Olha, gente, eu vou passar uns dados aqui da nossa realidade hoje, tá? Pela lei orgânica que nós temos, há a previsão de 600 vagas para auditor e 600 vagas para fiscal. Eu vou passar os números mais atualizados para vocês aqui. Hoje nós temos de auditores 392 auditores na ativa. Só que desses 392 auditores na ativa, tem uma parcela significativa que já está de abono permanência. Ou seja, é o servidor que já cumpriu todos os requisitos para se aposentar, ele ainda não se aposentou, ele faz direito a uma restituição do valor que ele paga de previdência, mas a qualquer momento ele pode se afastar definitivamente para essa aposentadoria, tá? Então, das 600 vagas previstas em lei, nós temos 392 servidores ativos, sendo que uma parcela significativa tem abono. Quanto aos fiscais, temos 238 fiscais na ativa, tá? Desse percentual, é bem significativo o percentual dos fiscais que já tem abono permanência. Por quê? Porque o concurso anterior ao meu, eu sou do concurso de 2014, eu sou fiscal de receitas estaduais. O meu concurso de 2014, na verdade, 2013, que a gente tomou posse em 2014, e o anterior foi em 89. Então, ficou um período muito grande sem concurso. Então, fez com que, desses 238 que tem na ativa, boa parte já cumpriu até o requisito de se aposentar e já estão com abono, tá? Então, gente, por esses números aqui, mostra a necessidade, tá? Por aqui você já mostra que a gente tem a necessidade. Então, a expectativa hoje, são 100 vagas imediatas para o cargo de fiscal, 50 para o cargo de auditor, sendo que o cadastro de reserva dá prevê mais 50 para fiscal e mais 100 para auditores. A nossa expectativa é que realmente, durante a validade do concurso, chamem todos, ou pelo menos bem próximo do total, tá? Mas é essa a nossa realidade. Até conversei com o Pedro que precisa, realmente, sem dúvida nenhuma, precisa muito, tá? Beleza. Esse é um outro ponto sobre a questão das vagas, tá?
Questão da lotação, uma pergunta que vem sempre as pessoas perguntam. E aí, como é que eu sei que eu vou ser lotado? Eu já vi lá no edital que dá uma disponibilidade de vagas ali, mais ou menos por unidades, sendo que esse concurso aqui tem uma característica que foi muito próxima do último concurso, que os fiscais ficaram basicamente com a sua lotação restrita às secontes, que são as unidades de trânsito, tá? E os auditores basicamente ficaram restritos às serates, e esse concurso teve uma exceção, que vai também destinar vagas aqui para Belém, não só para unidades do interior. Então, para o auditor vai ter algumas vagas em setores específicos aqui em Belém, que eles chamam de região metropolitana aqui, tá? Que é Belém e Ananindeua, que são as duas serates, e algumas unidades especiais, como as SEATs, IPVA, ITCD, SEAT, grandes contribuintes, e substituição tributária. Então, basicamente, vai ser essa distribuição. Como é o critério para saber para onde eu vou? Basicamente, como foi o último concurso, tá? No primeiro momento, os servidores recebem a posse, tá? Eles fazem a assinatura do termo de posse, e no segundo momento posterior são convidados aí para o auditório, aonde, em ordem da colocação do concurso, vão chamando os candidatos, dizendo, olha, vamos chamar o primeiro colocado. O primeiro colocado tem aquelas disposições ali no telão, você diz qual é a sua opção. Aí ele vai lá e diz, olha, minha primeira opção é para essa unidade. Aí vai o segundo, o terceiro, assim por diante. Então, basicamente, eles respeitam essa questão da colocação no concurso para fazer dentro daquele quadro que já é divulgado dentro do edital do concurso, tá? E isso para a questão das vagas, tá? Agora, a questão do cadastro de reserva, até expliquei ainda agora para o Pedro, é que no edital ele diz que o cadastro de reserva ele vai ser um pouco diferente, ele não vai respeitar tanto a colocação em si, ele vai muito pela necessidade da administração na hora da lotação, tá? Esse é um outro ponto, tá? Então, vamos conversar também aqui sobre a questão, por exemplo, dos nossos direitos também, né? Não só a remuneração em si, né? O que nós conseguimos conquistar com a nossa lei orgânica de direito para os servidores, né? Aí o primeiro direito que eu sempre comento, assim, é que a gente tem uma carreira forte, tá? E aí dentro da carreira nós temos dois institutos muito importantes, que são a promoção e a progressão. Nas classes, nós temos, em todos os dois cargos, vamos ter a classe A, B e C, e vamos ter o nivelamento das referências, 1, 2, 3, 4, tá? Basicamente, o que vai fazer? Vai ser o Instituto da Progressão e da Promoção, tá? Hoje em dia, como é que se dá? A gente fez uma alteração na lei orgânica, que ela considera que o interstício vai ser alternado, né, por antiguidade e merecimento, com interstício mínimo sempre de 2 anos, de uma para outra, sendo que a promoção ela vai ter esse interstício de alternância entre antiguidade e merecimento, e quando for questão do merecimento tem que ter avaliação, tá? Avaliação de desempenho, no caso, que a gente já tem a regulamentação aqui no Pará. Então, tudo está caminhando para estar realmente perfeitamente alinhada à nossa questão da promoção e da progressão, tá? Questão que a gente inovou, questão das remoções, tá? Que também é uma dúvida muito comum. Depois de quanto tempo eu posso sair de um local para o outro? Aqui no Pará, nós temos assim, colocamos agora um dispositivo na lei orgânica que, sempre que tiver concurso público, antes da nomeação de qualquer candidato do concurso vigente, a gente tem que fazer um concurso de remoção. Então, hoje, a gente, basicamente, no Pará, a gente está nesse clima de concurso de remoção. Já foi instituída uma portaria, tá? Nessa portaria, ela já foi designada, já foi instituída uma comissão, desculpa, por portaria. Essa comissão, basicamente, ela vai verificar a quantidade de necessidade de cada setor e ela vai fazer o edital, publicar o edital, sendo que esse edital tem que sair antes da nomeação dos novos concursados, tá? Tem uma nova modalidade que nós instituímos aqui também no Pará, que ela é chamada de banco de permuta. Basicamente, ela já começou a ser implementada hoje na Cefa, que a gente tem um dispositivo chamado Banco de Intenções de Movimentações. O que é o Banco de Intenção de Movimentação? Cada servidor vai poder ir lá no sistema específico, dizer as 3 opções que gostaria de ser removido.
Tá. Olha, eu tenho interesse de ir para os grandes contribuintes, eu tenho interesse para ir para o Tacerac Belém, eu tenho interesse para ir para Seconte, Portos e Aeroportos. Aí eu registro lá. Essa informação vai servir tanto para dar continuidade à questão do banco de permuta, ou seja, se coincidir interesses em comum, vai poder ser realizada a permuta, lógico, respeitando os critérios que vai ser definido no regulamento, mas também vai servir até para a administração saber mais ou menos o que oferecer no concurso de remoção. E também estimular até a administração, se houver necessidade, a identificar os pontos que ele pode fazer remoção de ofício. Então, é um instrumento que já começou a funcionar. Nós estamos nesse exato momento, nesse período agora, aberto para os colegas colocarem aonde realmente desejam a sua lotação. Então, já está mais ou menos encaminhada a questão do banco de permuta nessa primeira fase, tá? Gente, também tem a questão do trabalho híbrido, que é uma demanda nova. É um pedido muito grande assim, das novas gerações, né? E aí eu me coloco nessa geração. Meu concurso de 2014 também tem essa questão do trabalho híbrido muito forte, enraizado mesmo. E aí as últimas turmas também. Então, no Pará, conseguimos agora na nossa atualização de 2025 fazer a previsão legal agora, realmente tem na lei do dispositivo, que é a questão do trabalho híbrido, tá? Em que fase nós estamos do trabalho híbrido? A secretaria já pediu, já montou uma primeira comissão. Essa primeira comissão já fez uma minuta, que essa minuta provavelmente vai ser novamente convocada essa comissão para fazer uma atualização, e a gente tem a expectativa aí do ano de 2026 de regulamentar o trabalho híbrido, tá? Sendo que é mais ou menos, aqui seria na concepção realmente de trabalho híbrido. Uma parte acessando de forma remota, outra parte de forma presencial, tá? Outro ponto muito importante que incluímos na nossa lei orgânica, a questão das escalas de plantão, tá? Eu recebi um contato do Reginaldo Nascimento, tá? Eu acho que até ele deve estar acompanhando a live aí, ele mandou no meu Instagram, dizendo mais ou menos assim: Marcelo, eu queria saber como é que funcionam as escalas, tá? Basicamente hoje, gente, não existe uma escala oficial, existe uma escala que a gente diz assim que durante muitos anos foi a prática, que é a escala de 15 por 15 nas fronteiras, tá? Legal. Esse era um ponto. Só que conforme vai mudando a realidade, a gente foi se adequando a essa nova realidade em relação à rotina de trabalho. E hoje existe uma tendência de mudança dessa escala 15 por 15. O que a secretaria recentemente fez? Ela instituiu uma comissão por portaria novamente. A comissão fez um estudo bem detalhado, inclusive contratando especialistas do sono para fazer um respaldo até de natureza técnica e médica também sobre a qualidade de vida do servidor, qualidade de vida das pessoas que trabalham nessa rotina. E desse estudo, basicamente, diz o seguinte: foi entregue já pela comissão ao secretário, e do relatório de finalização da comissão, basicamente ela diz o seguinte, que ela tem que considerar, na hora de formular o padrão da escala, o ambiente e o local de trabalho, considerando suas peculiaridades ali de cada ambiente. Beleza. Só que ela também já define, basicamente, que uma recomendação que a escala 12 por 12, ela considera como a mais ideal hoje para a realidade da Secretaria da Fazenda. Então, para quem já quer prestar concurso para fiscal, principalmente, e quer ir para uma fronteira, provavelmente na regulamentação possa sair um indicativo das escalas oficialmente serem a famosa escala 10 por 20. Tá? Elas são 12 por 12, 12 de trabalho e 12 de descanso, que totaliza 10 dias trabalhados e 20 dias de folga, no caso, né? A nossa previsão na lei orgânica, o que ela garante, gente? Que qualquer forma de escala, qualquer composição de escala, ela tem que respeitar o quantitativo de horas trabalhadas como o servidor fosse de forma regular. Então, o importante para a gente, pela lei orgânica, é que o servidor precisa cumprir sua carga horária regular. Então, seja na escala 15 por 15 ou na escala 10 por 20, ele vai estar cumprindo a sua carga regular, tá? Então, para quem queria saber se é possível ou não,
eu acredito que ainda esse ano vai ser realmente regulamentada e tem uma grande possibilidade da regulamentação oficial ter esse indicativo de uma escala 10/20, até pelo estudo técnico que foi produzido pela comissão, tá? E isso também é um atrativo, principalmente para os novos concursados, que tem muito colega que realmente ainda vai para as escalas de plantão, porque tem a possibilidade de, no seu período de folga, ir para o seu estado para conviver com sua família, bem tranquilo, tá? O que mais aqui? Vamos ver aqui, gente. Eu separei alguns pontos, porque são os pontos que normalmente os colegas sempre perguntam, né? É, deixa eu ver aqui. Ah, sim. Em relação a nossas secontes, né? Tem uma dúvida muito grande sobre qual é a melhor seconte para mim trabalhar e tudo, me ser lotado. Na verdade, assim, gente, eu vou dar um panorama geral aqui sobre a realidade das secontes, tá? A nossa maior seconte, ela é chamada de seconte Tinga, ela é na divisa do Pará com o Maranhão, tá? Ela tem uma movimentação muito intensa de carros que chegam, de caminhões que chegam a ser 800 num dia. Então, realmente, lá tem uma movimentação muito intensa. Ela é na fronteira do Pará com o Maranhão pela BR-010, tá? Ou Belém-Brasília, ela é nesse sentido. Temos a segunda maior, que na verdade ela é maior tanto em quantidade também de servidores, que ela tem bastante servidores, que é a Seconte Gurupi. Ela também é na divisa do Pará com o Maranhão, só que já pelo lado da BR-316, tá? Então, realmente, se você se imagina aí numa logística, você tem que ter essas duas referências dessas duas BRs, tá? Que aí, dependendo da sua localidade, você pode fazer com mais facilidade ou não esse deslocamento, tá? Temos também a Seconte, que é muito procurada, que é a Araguaia. A Araguaia ela é divisa com Tocantins, tá? Já pela PA 150, né? Que na verdade ela liga o Pará ali aquela região ali de Tocantins mesmo, próximo de Palmas. Tanto é que tem colegas hoje, a realidade é essa, que eles preferem, quando tem que fazer o plantão, pegar um voo direto para Palmas, de Palmas pegam um carro e se deslocam até essa Seconte, que dá em torno de 300 quilômetros, mas eles acham que a estrada é muito boa, então vale a pena. Então, basicamente, essas são as três maiores. Nós temos uma quarta, que é a Seconte Carajás. A Seconte Carajás, ela já é bem próxima de uma área bem urbanizada, que é um município bem urbanizado, que é o município de Marabá. Ela é em torno de uns 20 quilômetros da sede do município, então já é uma área bem, eu posso dizer assim, urbanizada mesmo, que é bem próximo do município de Marabá, que é um município muito grande, tá? E temos mais uma Seconte, que é a Serra do Cachimbo. A Serra do Cachimbo já é divisa do Pará com o Mato Grosso. Eu vou até relatar aqui, quando a gente faz essa viagem para lá, como é que a gente procede. A gente sai daqui de Belém, pegamos um voo normalmente ou para São Paulo ou para Brasília. De Brasília, pegamos um voo, ou de São Paulo, pegamos um voo para Sinop. De Sinop, alugamos um carro até chegar à nossa unidade. Ou seja, a gente vai de Sinop, que é no Mato Grosso, pegamos estrada para voltar para o Pará. Então, mais ou menos esse é o fluxo dessa rotina. Então, dependendo da tua necessidade, da tua realidade, pode ser também uma grande opção para ir para as secondes, tá? As Cerates já são normalmente em cidades polos, que as Cerates vão estar muito relacionadas à questão da lotação dos auditores. As cidades são cidades polo, que a gente denomina assim mais ou menos, são as principais cidades polo de determinadas regiões. Então, nós temos uma Cerate que é bem próxima aqui da capital, que é a Cerate Castanhal, que é uma cidadezinha bem próxima da capital, mas assim, com todas as condições, bem urbanizada, muito legal. Temos a Cerate Paragominas, temos a Cerate Abaetetuba, temos Cerates em Redenção, que já é sudeste do Pará, próximo ali deixa eu pensar aqui, já próximo de Marabá, assim, na região próxima de Marabá, como referência. Tanto é que quando nós vamos para a Redenção, nós pegamos um avião, descemos em Marabá, de Marabá pegamos um carro e chegamos em Redenção, tá? Que também é uma Cerate, tá? E assim, gente, basicamente, o que eu queria conversar com vocês aqui? Eu tô acompanhando o meu tempo, tá? Porque o Pedro me disse assim, olha, Marcelo, começa
20, 15, 30 minutos. Aí eu tô vendo que eu já tô estourando meu tempo, tá? Mas assim, em síntese é isso, tá, gente? A gente vai ficar muito honrados em recebê-los aqui, realmente. Nós queremos que vocês possam prestar esse concurso aqui para o Pará, vocês fazem parte da nossa carreira aqui. Vocês vão perceber que o Sindifisco é muito atuante, o Sindifisco foi protagonista nesse pedido de concurso público, tá? Foi uma campanha muito intensa. Quem acompanha a rede do sindicato viu sempre o Charles postando vídeo aí em relação a isso, tá? Foi uma luta muito intensa, principalmente nessa pauta de concurso público, desde que a gente assumiu a gestão em junho de 2023. E aí é um compromisso nosso. Tanto é que alguns colegas comentaram assim, mas olha aí, será que realmente esse sindicato está lutando mesmo ou é só para aparecer no Instagram? E isso mostra que a luta vale a pena, porque foi uma luta do sindicato e hoje a realização desse concurso é um fruto dessa luta, tá? Muito obrigado pelo tempo concedido aí, e agora eu acho que é de vocês realmente fazer o momento de vocês, fazer as perguntas, e eu estou à disposição aí para responder, tá? Obrigado, gente. Valeu, Marcelo. Rapaz, você é bem regradinho mesmo, cumpriu a risca. Já estava sem acompanhando aqui, minutos, né? Mas a gente vai ter algumas perguntas e como não estão chegando muitas aqui, então você vai ter a oportunidade de se lembrar mais alguma coisa para complementar. A ideia é que a gente feche aqui até 20h15, tá bom, pessoal? Para também não alongar demais, a turma tem que voltar para os estudos aí, porque quem vai passar, a noite está só começando, né? Tem que tomar um cafezinho aí e tocar até 1h da manhã, porque a luta é grande e vale a pena, né? Primeiro comentário, eu escutando aqui tua explanação, rapaz, quem ficou com vontade de fazer o concurso foi eu, Marcelo. Viu? Tá bom o negócio aqui, viu? Gostei. Que legal. Parabéns aí. E aí, pessoal, vocês estão assistindo, eu quero fazer, pessoal, um depoimento, tá? Não existe evolução sem a organização sindical, tá? Assim, todas as categorias, qualquer categoria, ela só evolui a partir de uma organização sindical, né? A designação de alguns poucos colegas, no momento aí o Charles, aí que está na presidência, vai ter sucessão, né? Eu já fui presidente do sindicato aqui do Rio Grande do Norte, mas se a gente não tiver alguns poucos colegas designados para cuidar, para pensar, né, e articular e buscar os avanços, não vai ter nenhum governo dizendo assim, rapaz, eu gosto de vocês, né, e vou dar um ajuste aqui, não existe isso não. Isso aí é luta, né, que é promovida pela organização sindical de forma articulada, unida, que faz com que as organizações e as categorias evoluam, né? Então, parabéns ao Pará, viu? O Sindicato do Pará está de parabéns pelas conquistas, né? Porque isso tudo é fruto da conquista do trabalho, né? Inclusive, vocês estão de mudança, né? De sede, possivelmente a contribuição, a arrecadação melhorou, né? Com as vitórias, com os avanços, porque a contribuição sindical é baseada num percentual do salário, né? Do auditor e do fiscal. Então, quando melhora o salário do auditor e do fiscal, melhora também a situação do sindicato. Então, acho que essa ida para a nova sede tem resultado, é fruto, né, das conquistas de vocês, né? Bom, vamos lá, vou aqui para as perguntas, tá bom, Marcelo? E a gente vai aqui esclarecendo e depois você vai ter um tempinho para completar aí alguma coisa que você achar que é relevante, né? Uma pessoa aqui, deixa eu ver só quem foi que fez essa pergunta, porque não tem o nome da pessoa que me perguntou aqui, a Cecília está me empatando, mas a pergunta é o seguinte: existe alguma ação para a reativação do porte de arma institucional para a administração tributária estadual? Antes de passar para você, eu vou falar aqui do Rio Grande do Norte, né? Nós tínhamos porte de arma no Rio Grande do Norte. A partir desse porte de arma, a gente conseguiu até incorporar o direito à periculosidade, que dá 30% do vencimento aqui no estado, mas a AGU entrou com uma ação, né, e retirou o nosso porte de arma da lei do Rio Grande do Norte, né? Eu não sei como é que está a situação do Pará, mas aí você coloca e depois eu posso até pegar a palavra de volta para a gente pensar aqui alguma ação mais nacional. Aí, numa ação mais nacional, seria talvez um papel mais da FENAFISCO. Assim, né?
Nesse ponto aí, Pedro, eu quero destacar o seguinte: aqui no Pará, realmente, a gente não tem essa previsão na lei orgânica da administração tributária, tá? Até porque tem um debate muito intenso se poderia ser uma lei estadual ou não, existe a questão. Provavelmente vocês foram questionados na lei local de vocês em relação a isso, por conta da necessidade do Estatuto de Desarmamento. Mas nos projetos de lei da Lei Orgânica Nacional, no caso, inclusive, no projeto na ideia que está se construindo de um projeto de lei da Lei Orgânica Nacional, já está previsto esse direito lá, viu, Pedro? Na minuta que foi instituída pela FENAFISCO, já tem essa previsão que a gente vai tentar instituir, inclusive acrescentando os dispositivos no Estatuto do Desarmamento, né? Porque tem uma questão muito complexa em relação ao direito, se poderia ou não, dentro de uma legislação estadual, prever isso. Tá? Então, realmente, nos estados provavelmente possam ser questionados, como houve aí de vocês, questionamento, mas em relação à Lei Orgânica Nacional da Administração Tributária, já tem uma previsão, já está se construindo uma previsão que vai incorporar esse dispositivo, tá? E como essa lei orgânica vai fixar diretrizes gerais para todas as carreiras da administração tributária, eu entendo que vai ser até mais fácil a gente incorporar, sendo que já vai ter uma previsão nacional, tá? Perfeito. Bom, então você já até suprimiu a minha necessidade de fala, tá? Outra questão que foi colocada aqui foi a seguinte, que eu acho que você já respondeu. Qual é a escala de trabalho nas unidades de coordenação de mercadorias em trânsito? 15-15, não é isso? Hoje, 15-15, e com possibilidade de ser 10 por 20. 10 por 20. Isso. Assim, hoje é assim, gente, como eu disse, foi se construindo durante o tempo essa relação 15 por 15. Mas, com a atualização, com as novas turmas chegando, com o novo sistema de fiscalização, com a nova acessibilidade às informações, a gente foi se adequando a essa nova jornada de trabalho. Hoje, a realidade é a seguinte: tem determinadas unidades que trabalham com 15-15 ainda, mas tem outras que já se adequaram a essa nova realidade de 10 por 20. Mas o trabalho da comissão que foi instituída para ajudar a regulamentação já tem um forte indicativo, inclusive de forma num parecer técnico mesmo, inclusive com laudos, com estudos em relação à questão da qualidade de vida do servidor, que indicam como melhor, realmente, em forma de escala, seria 12 por 12, que dá em torno em dias trabalhados, dá o famoso 10 por 20, tá? Muito bem, muito bom. Então temos uma boa perspectiva aí para o futuro, né? Para os novos colegas que entrarem. A lei complementar 214, no dia 16 de janeiro, irá cair neste concurso. Irá cair neste concurso ou até a data da abertura do edital? Desculpa, qual lei? A lei complementar 214, no dia 16 de janeiro, irá cair neste concurso. Eu acho que deve ser uma pergunta relacionada ao concurso, né? A lei complementar 214. Eu entendo que, na verdade, vai ser cobrado até o lançamento do edital. É ruim responder isso aí, porque a gente pode dar uma orientação e a gente não tem. Um marco é bom. Aí é melhor o pessoal dos cursinhos dar diretriz para a gente não botar o pessoal para estudar errado, né? Ou estudar certo ou errado. E é uma responsabilidade que eu acho que não, nesse momento aqui, para o nosso propósito aqui, não pode, acho que não dá para. Não é bom a gente opinar que ele pode estar mais atrapalhando do que ajudando, né? Deixa o pessoal mais especialista. O questionamento é o seguinte, porque ele tá relacionando a questão da lei do IBS, né? Isso. Ela vai cair. A única diferença, o que ele está questionando, é se qualquer tipo de ajuste que acontecer no texto, se a atualização vai cair ou não na prova, né? Basicamente, eu acho que essa é a grande dúvida dele, realmente. Aí fica complicado, né? Tem até uma decisão do STJ, que eu também estava como secretário da administração até novembro, né? E coordenei o concurso para a educação aqui do Rio Grande do Norte. E a gente cometeu, como foi o primeiro concurso depois de muitos anos e da própria administração, a gente esqueceu de colocar uma matéria que tinha uma previsão legal para ter, era Geografia do Rio Grande do Norte, né? E a gente teve que colocar, mas a gente só sustentou porque ainda permitiu colocar no edital, porque os precedentes do STJ seriam 15 dias antes do concurso. Você não podia colocar hoje para a prova ser amanhã, mas com 15 dias já tem um precedente que 15 dias se acha razoável, mas é uma pergunta um pouco difícil de responder, né? Se vai sair uma legislação agora daqui a um
2 meses vai cair na prova, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos aqui avançar. Tem uma pergunta aqui que é sobre a nomeação, e vi até que Charles entrou aqui no chat e respondeu, né? O pessoal perguntando qual era a previsão de nomeação dos aprovados. Charles opinou que junho, né? Até junho ali pode ser que tenha essas nomeações. É isso aí, Marcelo? É porque, olha, pelas datas, esse concurso agora de 2025 está muito próximo do concurso de 2022, tá? O edital saiu no finalzinho do ano, em dezembro, a prova foi realizada em março e já teve a primeira nomeação. Por quê? Porque ano eleitoral, existe uma regra eleitoral. E a regra eleitoral diz que você tem um determinado prazo para homologar o concurso para poder chamar os candidatos, né? E aí eles estão trabalhando justamente com essas datas para não ter qualquer impeditivo em relação a essas nomeações. Então, provavelmente, realmente, vai ser mais ou menos nessa data aí. Perfeito, tomara que dê certo. Claro que é sempre bom lembrar que a decisão de nomear ela é discricionária da administração pública, né? Então, ela pode, a partir do momento da homologação do concurso, durante o prazo de validade, a administração pública ela pode chamar no dia seguinte, como também pode chamar no último dia. Evidentemente que o trabalho do sindicato, aí eu não sou do Sindicato Pará, evidentemente, né, que eu não sou da base do Pará, mas como é um concurso que veio a partir de uma luta, né, do Sindicato Pará, evidentemente que a luta do sindicato vai ser para que a nomeação ocorra o mais rápido possível, mas é uma decisão administrativa, né? E há necessidade também, né, Pedro? Porque e há necessidade, né? pelos números aqui, você percebe que precisa realmente que chame as pessoas, né? Chame os candidatos. Então, a gente trabalha com essa expectativa, justamente até porque foi mais ou menos os períodos trabalhados no último concurso também, que deu tempo de chamar todo mundo antes dessas vedações do ano de eleição. Isso, é porque 90 tem tese que diz que uma vez homologado o concurso é possível nomear, mas às vezes é mais prudente, eu fosse governador, eu não ia fazer nenhum ato que pudesse eventualmente ser questionado lá, né? Então, é prudente aí, nos 90 dias antes e depois, não ter nenhum tipo de nomeação. Se o governador quiser usar e nomear, mas pode sofrer aí uma impugnação da oposição, então às vezes é mais prudente não chamar, né? Deixar para chamar realmente em 27. Então, pegar essa janela aí até junho, que está tudo tranquilo, e depois vem aí o período eleitoral, aí todo mundo só pensa em eleição, né? Natural, né? Mas é isso, vamos lá. Tem plano de saúde ou auxílio de saúde dentro das verbas? É uma das perguntas que são colocadas aqui. O auxílio saúde é uma verba que, inclusive agora, dia 27 de janeiro, nós vamos ter uma audiência com o nosso secretário da Fazenda e nós vamos apresentar uma proposta já de implementação da VI Saúde, tá? Que é uma das próximas vezes que a gente vai realmente começar a luta. Seria a VI Saúde e também a chamada VI Acervo, que eu acredito que alguns estados já tenham a questão do acervo, e aí pode ser que realmente a gente consiga já implementar isso em 2026, tá? Então, dia 27 agora de janeiro, vamos ter essa reunião com o secretário, onde a gente vai apresentar uma ideia, um projeto já mais ou menos estruturado de como seria a nossa VI Saúde e a nossa VI Acervo, tá? Então, ainda não temos, mas vamos começar esse debate para implementar. Perfeito. Diferença salarial entre o fiscal e o auditor, quanto em média? No caso do bruto. Isso varia muito, porque, como eu disse aqui há pouco, o auditor já vai começar no redutor, tá? Então, o fiscal, se ele conseguir complementar todas as suas produtividades, também vai conseguir chegar no redutor. Então, no redutor é o mesmo valor. Quando todo mundo chega no redutor, todo mundo recebe o mesmo valor, que é os R$ 46.366,19. Principalmente assim, quem é servidor já hoje pode trazer seu tempo de serviço. O fiscal que for servidor provavelmente não vai ter nenhuma dificuldade também de chegar no redutor, porque o ATS incide em cima de todas as parcelas e com certeza ele também chega no redutor, tá? O fiscal é para atuar mais no trânsito, né? O fiscal é serviço de volante. E o auditor mais já vai direto para a auditoria.
Não é isso? Basicamente, a Mas diferença é também, na legislação não existe nada que impeça o auditor de exercer o trânsito, tá? o trânsito, Mas né? normalmente a gente, na distribuição dos dois últimos concursos, eles levaram muito em consideração esse critério, tá? Perfeito, perfeito, é muito importante. Aqui no Rio Grande do Norte, no caso, a gente tem uma carreira única, então a pessoa entra com a atribuição principal de trânsito, mas podendo fazer o trabalho de auditor, né, de auditoria de empresa, e ao longo de carreira ele vai ascendendo até chegar na possibilidade de ter a atribuição de auditoria também, né? Mas quem está no trânsito pode fazer auditoria também, é possível, né? Bom, mas enfim, mas é quem está falando do Pará. Vamos aqui. A média, até outra pergunta também relacionada ao salário, qual é a média salarial, mas está respondido, né? Assim, é possível todo mundo já entrar no teto, né? Sim. Que seria o teto do STF. Aí tem uma particularidade, tá, do Pará, que é uma conquista muito particular do Pará. Porque nos estados, o que é que diz a Constituição? O teto é o subsídio do governador. Subsídio do governador. Podendo, aí uma emenda lá de 2003, que eu não lembro o número dela, 41, 42, não lembro, ela possibilita, né, a mudança na Constituição Estadual para que o teto seja o do desembargador. E o Pará conseguiu um avanço, né, que é o teto do STF. É o primeiro estado do Brasil, né, que conseguiu aí o teto do STF. Então, do STF, que é um patamar 10% acima. Então, foi extraordinária aí essa conquista do Sindicato do Pará e da categoria, viu? Extraordinário. Então, é diferente, Nós tá? conseguimos através de uma emenda na nossa Constituição do Estado do Pará, que deu uma correta interpretação. Porque o que nós utilizamos? Que o nosso teto aqui seria o mesmo limite aplicado aos desembargadores do Estado. Como os desembargadores do Estado eles têm uma decisão judicial que garante que o desembargador de Estado e o juiz de Estado, como é uma carreira única magistratura, recebem o mesmo teto, teriam direito ao mesmo teto dos juízes federais, a gente utilizou a interpretação. Se tem que utilizar a questão do limite do teto remuneratório dos desembargadores. Como eles também estão recebendo, por uma ordem judicial, o limite do ministro do STF, a gente também está recebendo assim. Perfeito. O que acontece? Você está na linha constitucional, que é o teto do desembargador, mas se o desembargador der um salto, Isso. vai dar um salto também. Perfeito. Exato. Perfeito. Então, pessoal, só para vocês saberem aí, tá? Existem aí 3 sarrafos no fisco estadual brasileiro. Pará, o primeiro sarrafo, que é o teto do STF hoje. Aí eu não sei precisar agora quantos estados, mas eu vou depois até levantar esse dado, que eu achei importante, eu não tenho esse dado com precisão agora, que é o teto do desembargador de estado, que fica 10% abaixo, que seria 41.600 mais ou menos. Rio Grande do Norte aqui, por exemplo, esse teto é de 41.600, muitos estados estão no 41.600, e o teto do governador. E tem outros estados que, infelizmente, batem no teto do governador, tá? Mas aí tem uma questão de uma conquista nacional das entidades nacionais dos fiscos, brasileiro, federal, estadual, municipal, tá certo? E aí não sei se vocês estão sabendo, mas não vão ficar sabendo agora, tá? E na reforma tributária, aprovada no ano passado, retrasado, né, que foi aprovado, houve uma articulação nacional e foi associado o teto da administração tributária, seja municipal, seja estadual, ao teto federal. Então, como o teto federal é o do STF, então, a partir de janeiro de 27, passa a ser o teto do STF, para todos os servidores que estão nas carreiras das administrações tributárias do Brasil, seja municipal, estadual ou federal, tá certo? Então, foi uma grande conquista, fruto do resultado do trabalho de todas as entidades representativas do fisco federal, estadual, municipal, no caso do Estado, associado também à luta e à contribuição de todos os sindicatos de base, entre eles aí o Sindicato Pará. Tá? Bom, aqui é uma pergunta para mim, como é que funciona a escala do RN? E aí eu vou responder, tá? Alguém perguntou sobre isso.
No Rio Grande do Norte só tem um posto fiscal, tá? Que é o posto fiscal de Caramo, que fica aqui a 70 quilômetros, 80 quilômetros de Natal. BR-101, caminho para Recife. Só tem um posto. Então, esse posto, a escala é 2/6. Então, é uma escala mais flexível em relação aqui ao Pará, só que o Pará, ele concentra a escala. Então, você tem uma folga maior, né? E se ficar 10/20, fica bem, porque você fica mais dias trabalhando, também vai ficar mais dias em casa. E aqui não, você vai ter que vir e voltar, vai ter que dar pelo menos umas 4 viagens por mês. Pode até, eventualmente, juntar 4/12, mas vai ter que vir 2 vezes, para quem é de fora, vir 2 vezes para o Rio Grande do Norte, tá certo? Então, essa particularidade. Uma pergunta aqui sobre o concurso. O cadastro de reserva é fechado ou há a possibilidade de convocar além do previsto no edital? Aí, como é que está o edital nesse sentido, Marcelo? Vai ser fechado o cadastro. Na verdade, por exemplo, caso do fiscal, 100 vagas imediatas e 50 cadastro. Caso do auditor, 50 vagas imediato e o cadastro de 100 pessoas. Deixa eu anotar novo aqui, Marcelo, só para ver aqui. Então, de auditor são 50 vagas imediatas, né? E 100 vagas de cadastro. De cadastro. E de fiscal são? Fiscal, 100 vagas imediatas e 10 de cadastro. De 50 de cadastro. 50 de cadastro. Então, no caso aqui, uma perspectiva de 300 nomeações, 150 imediatas e com uma boa possibilidade de chegar aí aos 300. Olha só, pessoal, 2 concursos para auditor fiscal, né, estadual, Rio Grande do Norte e Pará, nós temos aí, nos próximos 4 anos, aí 500 vagas no potencial. Imediatamente são 200 vagas, que são 150 para o Pará, 50 para o Rio Grande do Norte. Mas Rio Grande do Norte, a minha projeção é que ao longo dos 4 anos chegue a 200 nomeações totais, e aqui mais 300. Então, são só esses 2 concursos aí, 500 vagas. Então, vamos estudar, que tem muita vaga, viu? 500 vagas é muita vaga. Tem vaga para todo mundo aí, tá? Marcelo, tem trabalho remoto para fiscal? Olha, a legislação que foi desenhada, ela ainda não está concretizada, tá? Teve uma reunião, uma comissão instituída que produziu um trabalho inicial, tá? Ela não fecha em cargo, ou seja, ela não fecha que seria só para o cargo X ou Y, ela não fecha, ela deixa bem aberto, só que ela condiciona a realidade do trabalho a ser feito, no caso, né? Então, por exemplo, se você tem a fronteira, às vezes nem todas as atividades da fronteira vão ser possíveis de ser realizadas dessa forma. Então, na verdade, não vai condicionar o cargo, vai condicionar a possibilidade ou não de ser executada aquela tarefa de forma remota, tá? Deixa eu completar. Sim, terminei, eu vou completar a sua resposta, se falando também pela realidade. Ele perguntou, por exemplo, de fiscais. Nada impede, por exemplo, que um fiscal que trabalhe num órgão aqui em Belém, na parte mais, por exemplo, na questão da tributação, que é mais análise de processo, possa participar sem problema nenhum, porque a atividade dele está totalmente possível de se adequar ao trabalho remoto, tá? Perfeito. Olha só, pessoal, o trabalho do fiscal aqui no estado é carreira única e tal, mas como carreira única, o auditor do Rio Grande do Norte ele trabalha como fiscal e trabalha como auditor, né? E aí são 2 visões. Qual é o trabalho do fiscal? É um trabalho no posto fiscal e também nas volantes, né? Eu não sei se você chama o serviço de volante, Marcelo, aqui aí também. Volante? Fiscalização volante, né? Volante, chama volante. O que é volante? Estar no carro do estado e ficar parando caminhão, tá certo? Para caminhão, ei, amigo, para o carro no meio da BR, abre o carro aí, me dê a nota fiscal, aí você pega a nota fiscal, vai olhar o que está dentro do caminhão, bate com a nota, vê se tem mercadoria sem nota fiscal, vê se tem mercadoria a menos, né? Se a descrição do que está na nota não está batendo com o que está dentro, né, da mercadoria. No próprio posto fiscal, que é um trabalho mais fixo, mas você tem que ficar de olho na pista, né? Porque às vezes passa um caminhão lá na frente. O cara entrega uma nota, o cara vem lá não sei de onde, uma carreta com 30, que tem uma capacidade de 20 toneladas, mas só entrega 3
nota fiscal de 4 toneladas, aí você abre o caminhão, aí você tem que ir lá, dar uma olhada, aí quando você abre, tá batendo, às vezes está batendo, às vezes quando abre lá tá cheio de mercadoria, né? Às vezes o cara passa na frente do posto fiscal direto, aí você vê que o cara passou o carro com os eixos sentadinho, ou seja, o carro tá, né, pesado, então quando você no olho... Então assim, não dá para fazer remoto. É um trabalho de olho no olho, é um trabalho presencial. É um tipo de trabalho igual, é um trabalho que não tem como específico, pode até ter eventualmente um ou outro, né, Marcelo, ali. Mas assim, no geral, é um trabalho que você tem que estar, você não vai abrir um caminhão à distância online, né? Como eu digo, Pedro, na verdade, não vai ser em si o cargo. A vedação não é em relação ao cargo, ao cargo de auditor ou cargo de fiscal. Na verdade, seria a atividade a ser realizada, se ela pode ou não ser realizada de forma remota. E o fiscal raiz, que talvez 80, 90% da atividade, ela é quase impossível. Além, não dá para fazer à distância. Você tem que abrir o caminhão. Então, você tem que estar dentro de um carro, parar na frente do caminhoneiro, mandar ele parar o carro, abrir o caminhão, entrar no caminhão, às vezes, contar a mercadoria, bater com a nota. Né? Por isso o risco, né, Marcelo? Tem o risco, a exposição, especialmente do fiscal, é muito grande, porque está ali de frente, né? Às vezes numa estrada a esmo, de noite, meio do mato. Eu fiz muito isso. Né? Olha, eu vou contar uma experiência recente. Nós tivemos em Óbidos, que é uma das fronteiras também, que é a Seconte Tapajós. E aí a gente acompanhou um dia a dia dos colegas. E nesse dia que a gente acompanhou, eles param o barco, né, em casa ali, no porto. E aí eles começaram a fazer a fiscalização e a polícia também acompanha. Aí o cão farejador ali identificou drogas ali. Aí fez a apreensão, fez todo o procedimento. Ou seja, é um risco que eles correm no dia a dia. É um trabalho... Então, realmente, até a importância da polícia também fazer o acompanhamento. Pois é. Mas é isso, vamos lá. Mais 2 perguntas para a gente ir encerrando e passo para Marcelo fazer as considerações finais, tá? Uma das perguntas é sobre já o cargo de analista fazendário, Marcelo. Deve ser mais uma carreira dentro de vocês. Existe aí, a pergunta é se existe aí uma expectativa de melhoria na carreira, né? E se também vai ter algum concurso para analista. Não, o concurso do analista saiu no mesmo edital aqui, que é o concurso C122, tá? C222, tá? O nosso C222 trata dos 3 cargos, auditor, fiscal e o analista. Só que o analista é uma carreira que ela não está dentro da nossa lei orgânica. Tanto é que o sindicato realmente ele não tem na sua base os analistas. Eles têm um próprio sindicato deles, tá? É um sindicato separado do Sindifisco. Mas aí, o que ele pergunta mais ou menos é como é que está a remuneração. Isso eu posso informar, porque eu tenho conhecimento, vai dar mais ou menos em torno de uns 12 mil bruto, tá? Inicial, sem ATS, sem adicional de tempo de serviço, aí se a pessoa tiver, vai aumentar também, mas é em torno mais ou menos de 12 mil reais bruto, tá? 12 a 13 mil reais bruto. Se há previsão de melhorias na carreira, assim, como eu te digo, é assim, que a gente não faz esse acompanhamento tão perto, justamente porque o sindicato ele não tem a abrangência em relação aos servidores de analistas, tá? Existe um sindicato que realmente é um sindicato próprio que trabalha com os analistas, tá? Que fica vinculado aos analistas. Deixa eu só fazer uma pergunta. O analista fazendário, ele atua... No caso, o auditor fiscal e o fiscal tributário, ele atua especificamente na administração tributária, né? Ele não atua com finanças, não. Com exatamente. Contabilidade. E o analista ele tem um viés também nesse sentido de finanças, tá? O analista... É a questão do tesouro. Pronto, então é isso. Então o auditor de vocês, que é o nosso caso aqui, e o fiscal, nossa carreira única, beleza? É a administração tributária, é exclusivo para arrecadar, é um grupo que trabalha para arrecadar. Já o analista fazendário, ele abre ali para controle, né, de finanças, a parte de empenho, orçamento público, já abre um pouco para a área da despesa, né? É outra linha. Apesar de estar dentro da própria estrutura da fazenda, né? Da CEFA do Pará, não é isso? Sim. Bom, a pergunta aqui tem 2 perguntas, tá? Para concluir. Uma, se há uma possibilidade de mudança da data das provas, para não bater com o Rio Grande do Norte.
Qual é a visão de vocês sobre isso, Marcelo? Olha, é, assim, como eu posso dizer assim, oficialmente não tem ainda nenhuma movimentação nesse sentido de alterar as datas da prova, tá? O que a gente percebe que a administração ela não está ainda convencida, provavelmente que há essa necessidade de mudança da data da prova. Então, assim, até pelo avançar da data, que o período de inscrição é de 13 de janeiro até 13 de fevereiro, se tiver essa mudança mesmo de data, provavelmente eles vão fazer um ajuste na data no período de inscrição também. Então, assim, até agora não tem nada concreto em relação a isso. E realmente eu não sinto uma sinalização do governo em relação a essa possibilidade. Você falou uma questão muito importante, que é o seguinte, quando você abre um edital do concurso, e aí, na hora que você abriu o edital, tinha, por exemplo, um edital do Rio Grande do Norte aberto também, com data específica, e essa data bateu com a do Rio Grande do Norte, aí você deixou de fazer o concurso do Pará, porque, né, você escolheu o Rio Grande do Norte, por exemplo. Aí, na hora que você faz uma mudança dessa, você pode ter mudado uma tomada de decisão lá atrás. Então, isso, na hora que você abre lá esse concurso, você pode abrir também a possibilidade de você abrir mais, porque alguém deixou de fazer o concurso, aí pode bagunçar o concurso. Entendeu? Pode Sim, alguém entendi que prejudicado, né? fica prejudicado, rapaz, é o seguinte, abriu essa nova vaga aqui, essa pessoa não era para entrar, bom, aí você contamina o concurso e não é muita Principalmente nessa deixar. movimentação de comprar passagem. Já comprou É, passagem, já estava com uma data prevista, então pode ter toda uma implicância legal também sobre isso. pois é, então eu acho que há muita resistência da banca de fazer qualquer alteração e eu também ficava muito preocupado com qualquer tipo de contaminação no concurso, sabe? Bom, e uma pergunta que é uma das questões mais complexas às vezes, da gente aqui, até nas relações nacionais, é sobre a questão da possibilidade eventual lá na frente, ou se há algum tipo de diálogo entre vocês, entre as duas, os dois cargos, e haver uma unificação. Aqui no Pará, teve esse debate inicial lá atrás, que foi quando foi implementada a Lei Orgânica da Administração Tributária, pela Lei Complementar 78 de 2011. Só que acabou que, naquela concepção, o modelo mais ideal para a nossa realidade do Estado realmente foi ter as duas carreiras, tá? A gente não sabe no futuro, né, como é que vai se caminhar esse novo cenário nacional com a reforma tributária. Mas aí são passos para o futuro realmente, para ver como é que vai se dar a implementação do IBS, essa questão da necessidade das carreiras, da administração tributária, inclusive até uma outra dúvida que existe, né? Como é que fica a questão dos fiscos estaduais e municipais em relação ao compartilhamento do IBS, né? O compartilhamento da competência. E aí é um desafio, acho que a gente vai ter que acumular bastante durante os anos para fazer novamente essa pergunta mais lá na frente. Perfeito. Mas um caso bom aqui no Pará é porque os salários, apesar de ter algumas diferenças, mas tem a parte do teto e tem essas questões de produtividade, então na prática está todo mundo ganhando a mesma coisa, né? Só que um Sim, grupo sim. trabalhando mais no trânsito, né? Na mercadoria em trânsito, que são os fiscais, e os outros mais com auditoria. Mas, em termos de salário, basicamente o mesmo. Bom, alguém está perguntando aqui se vai ficar gravado. Vai sim, porque da outra vez eu também gravei, aí eu errei aqui no botão, aí foi um problema aqui do operador, aí eu não gravei a do Rio Grande do Norte, tá? Mas aqui eu já fiz um curso com a Cecília, né, que está nos acompanhando, e vai dar tudo certo. Ele vai manter gravado. Marcelo, muito obrigado pela sua disponibilidade, né? Vou passar a palavra para você fazer aí as suas considerações finais, tá? E depois aqui eu faço só o encerramento da nossa live. Tá. Primeiro, novamente quero agradecer a FENAFISCO. Eu acho que é justamente isso que a gente precisa. A gente precisa de uma federação próxima dos sindicatos, que a gente possa oportunizar, divulgar o conhecimento, o trabalho, que a FENAFISCO, para mim, é uma das maiores instituições assim, em relação à luta da causa, principalmente do fisco. É uma instituição incrível aí. Tu falaste um pouco sobre a questão sobre o teto 100, né? Na verdade, que foi uma conquista feita na reforma tributária e aonde uma das maiores protagonistas foi a FENAFISCO, né? E aí a gente não pode nunca esquecer disso, porque a FENAFISCO estava à frente ali do Pacto de Brasília, que foi uma entidade, foi uma junção ali de várias entidades que conseguiu essa grande conquista, essa inclusão aí desse dispositivo que vai ser muito importante para os fiscos do Brasil, né?
Então, o trabalho do Fisco realmente é esse, gente. Eu queria apresentar um pouco aqui o Fisco do Pará. Quero convidar vocês a virem fazer a prova com a gente aqui. O Sindifisco vai receber vocês aqui até no dia da prova. Vou dar um spoiler aqui, mas que no dia das provas, o Sindifisco está mobilizando nossos filiados realmente para fazer tipo uma banca no local onde vai ter realização da prova, para a gente dar o suporte de água, caneta, fazer aquela conversa com quem quiser fazer. Então, provavelmente em todos os locais de prova, todos os municípios que tenham local de prova, o Sindifisco vai lá ter um servidor nosso, um filiado nosso lá para dar um suporte, para conversar com as pessoas, para receber as pessoas. Sejam bem-vindos, nosso estado é maravilhoso, nossa cultura é maravilhosa, nosso estado é lindo e a gente aguarda de coração todos vocês aqui com a gente, tá? Muito bem. Estou fazendo aqui só uma mensagem aqui para o amigo Charles, agradecendo a deferência dele. Pessoal, muito obrigado, tá? Quero aqui também, já que o Charles nos acompanhou aqui à distância, o nosso presidente, que foi presidente da FENAFISCO e deu uma cara, enquanto presidente, né, deu uma cara muito especial à FENAFISCO. Eu tive o prazer de trabalhar com ele como seu diretor de parlamento no primeira parte da gestão dele, só que aí depois eu fui recrutado para ser secretário da administração do Rio Grande do Norte, aí saí e agora estou retomando, né, na FENAFISCO. Né, Charles? Grande abraço, obrigado aí pelo apoio, Charles. Obrigado a todos que nos acompanharam. Vejo aí que vale a pena, tá certo? É uma carreira no Fisco do Pará, é uma carreira muito estimulante, com muitas boas oportunidades, a turma muito competente no sindicato. E aí agora é voltar para os estudos, né? Pegar e tomar um cafezinho e continuar a luta para fazer uma prova de sucesso. Todos vocês. E eu gostaria também de desejar boa sorte a todos os candidatos, que seja uma prova maravilhosa, que vocês consigam obter o êxito aí tão sonhado concurso público. Um grande abraço a todos também. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Valeu, Marcelo. Valeu, Charles. Um abraço. Valeu, pessoal.